pessoal! Vamos iniciar mais uma aula de matemática, isso mesmo, matemática. E para a aula de hoje, você vai precisar do seu livro de matemática, vai precisar de um caderno e de um lápis, tá bom? Lembra que nas outras aulas, nas duas últimas aulas de matemática, nós lemos 2 livros? Eu passei um vídeo com a leitura do livro. Nós aprendemos, nós lemos sobre esse livro aqui, ó. Gato pra cá, rato pra lá, de Silvia Ortoff, ilustração de Graça Lima, não foi isso? E vocês lembram da história? Lembram do que trata esse livro? Isso mesmo, trata da história de um gato que encontra um rato choroso, não é isso? Chorando, triste. E o gato sente pena do rato e ele vai tentar se aproximar do rato. Mas olha só, gato e rato têm uma amizade saudável? Não, né? Os gatos normalmente querem, ó, comer o rato. E de repente, para salvar o rato, quem é que aparece na história? Isso mesmo, a lua. A lua aparece na história, deixa o gato apaixonado por ela e aí o rato, que não é bobo, aproveita a oportunidade, ó, pula, salta, acaba se transformando em um morcego e ele sai, ó, por aí, tá bom? Então, essa foi a história que nós aprendemos com esse livro, não é legal? Olha a capa dele. Aprendemos também sobre a história desse livro, não foi? Que tem por título Dorme, Menino, Dorme. E quem escreveu foi Laura Herrera. E do que trata essa história, você lembra? Isso mesmo, conta a história de um menino que está se preparando para dormir, mas ele fica com medo, né, da noite escura. E aí, ó, a mãe vai apresentando várias soluções para ele. A primeira, ó, fala da irmã que vem com as velas para iluminar. Aí ele pergunta, e se as velas apagarem? Aí a mãe dá uma solução. E assim vai toda a história. A mãe fala de uma coisa, ele pergunta, e se o leite derramar? Aí a mãe dá uma solução. E aí, no fim, acaba que a mãe manda ele ficar calmo e tranquilo. Por quê? Porque, ó, no quarto dele já está a caneca de leite dele, a manta fina, os pássaros e também o violino. Tá? E velas, 5 velas iluminando o canto. Olha aqui, ó, a imagem. E aí ele está preparado para dormir. E aí, lembra que eu perguntei se vocês tinham, assim como esse garotinho da história, um ritual para dormir? Um jeito de se organizar antes de dormir? Então, a história conta como é que esse menininho se organiza para dormir, como é que a mãe dele conversa com ele antes de dormir, tá bom? Dorme, Menino, Dorme, de Laura Herrera. Na próxima aula de matemática, nós vamos conversar sobre a outra história que nós lemos. Lembra do jacaré? Dia na Terra. E, além disso, eu vou apresentar algumas partes. O que é a capa, o que é a contracapa, para que serve, tá bom? Então, não perde a próxima aula de matemática. Agora que nós já fizemos a nossa acolhida, já conversamos sobre os livros, nós vamos iniciar a nossa aula. E a nossa aula de hoje vai ser sobre interpretar gráficos de barra, tá? Então, vamos lá. Olha só, eu trouxe aqui o gráfico que já está presente lá no seu livro, tá? É o mesmo que tem no seu livro. Depois que acabar a aula, você pode ir lá revisar o conteúdo. Então, hoje nós vamos aprender o quê? A interpretar gráficos de barra, tá bom? Vamos primeiro observar essa imagem? Olha, nós temos aqui o título do gráfico, que é quantidade de copos por embalagem. E nós temos aqui algumas informações no gráfico que você precisa ler. Assim como você lê um texto que tem palavras, você também pode ler um gráfico observando tudo que tem nesse gráfico, tá bom? Então, vamos começar a interpretação desse. A primeira coisa que você tem que observar em um gráfico é, ó, na linha horizontal, tá vendo aqui onde está o pontinho vermelho? Na linha horizontal, nós temos a quantidade de copos. Na linha vertical, nós temos os tipos de embalagem. E quais são os tipos de embalagem presentes nesse gráfico? A garrafa, não é isso? O garrafão e a garrafinha. Agora, se eu te perguntar, quantos copos é necessário para encher a garrafinha?
Aí você olha aqui no gráfico, ó, e já tem a informação. Tá vendo? 2 copos são necessários. Você sabe me dizer quanto vale cada quadradinho desse? Isso mesmo, cada quadradinho vai valer 2 copos, tá vendo? Ó, lembra na aula de sequência numérica que eu ensinei que cada sequência tem uma regra para ser formada? Se você observar aqui nessa sequência numérica, tá vendo? A regra para formar ela é 2. Repare só. 2 mais 2 é igual a 4. 4 mais 2 é igual a 6. Então, cada quadrinho desse vai ser necessário quantos copos? 2, tá bom? 2 copos. Agora, observando aqui, nós temos aqui esse enunciado. Em um supermercado, as garrafas de água são vendidas em 3 tipos de embalagem. Nós já vimos lá, não foi? Ó, 3 tipos. O gráfico abaixo apresenta a quantidade de copos necessários para encher cada tipo de embalagem completamente. Então, aqui são a quantidade de copos que é necessário para preencher toda a garrafinha, todo o garrafão e toda a garrafa. E ainda aqui, ó, ele diz que é necessário, cada copo equivale a 250 mililitros, tá bom? E aí, para encher completamente o garrafão, são necessários quantos copos? Aqui o garrafão, observando ó, a barra, né, o gráfico de barra, nós conseguimos identificar que para encher esse garrafão é necessário, ó, 20 copos. Vou colocar aqui para vocês, tá? Ó, 20. São necessários 20 copos, tá bom? E a garrafinha, 2 copos e a garrafa, 8 copos, não é isso? Agora que nós já conseguimos interpretar quantos copos são necessários para encher cada um desses recipientes, eu quero que vocês percebam uma coisa. Se cada copo equivale a 250 mililitros, quantos mililitros é necessário para encher uma garrafinha? Tá, uma garrafinha. Aqui são 2 copos, não é isso? Então, nós temos 2 copos. 250, um copo, 250, outro copo. A soma desses números é igual a quanto? Isso mesmo, já tá aqui, ó. 500, não é isso? Ó, 0, 5 mais 5, 10, sobe 1, 2 mais 2. 4 com 1 que subiu aqui, ficou 5. Então, 500 mililitros são necessários para encher a garrafinha. Vendo como é fácil interpretar um gráfico? E aí, você conseguiu compreender como interpretar um gráfico de barra? Eu espero que sim. É algo fácil, é só você ler a imagem, ler o que está ali no gráfico, ver quais são as informações presentes na vertical, ver as informações presentes na horizontal, ver o título do gráfico, porque aí você vai saber qual é o assunto que ele está abordando, tá bom? Então, é muito simples. Agora que nós já aprendemos o que é um gráfico de barra e como interpretar, eu quero que você anote a atividade de hoje. Então, a atividade de hoje está lá na página 28 e 29 do seu livro. A página 26 e 27 é a explicação. Você pode ler novamente. Provavelmente as questões que tem no seu livro você pode revisar, tá bom? E você vai responder a página 28 e 29 do seu livro. Só isso, vai responder a atividade, tá bom? E aí, vocês gostaram do vídeo? Gostaram da aula de hoje? Eu espero que vocês tenham aprendido o que é um gráfico de barra e como interpretá-lo. E eu espero você na próxima aula de matemática, tá bom? Beijos, até a próxima!